Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa investigação financeira. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ferramentas mais importantes que o investidor pode ter, o balanço patrimonial. O nosso objetivo aqui é bem claro, aprender a ler os números para descobrir a história real que uma empresa está contando. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? A gente vê o preço de uma ação subir e descer, mas isso não conta a história toda. Longe disso. Para entender de verdade se uma empresa é um bom investimento, a gente precisa cavar mais fundo, quase como se fôssemos detetives financeiros. E a nossa principal pista está justamente no balanço. Então, esse aqui é o nosso mapa da mina. Primeiro, vamos entender o que raios é o balanço. Depois, decifrar a equação que é a base de tudo. Na sequência, a gente vai fatiar cada componente. E por último, aprender a usar as ferramentas que transformam um monte de dados em insights que valem ouro. Beleza, vamos lá. Nossa primeira peça de evidência é o próprio balanço patrimonial. Mas afinal, o que ele mostra pra gente? A melhor maneira de pensar no balanço é como uma fotografia. Uma foto bem nítida e super detalhada, sabe? Não é um vídeo que mostra o movimento ao longo do tempo, não. Ele congela um único momento e diz: olha, exatamente nesse dia, a situação financeira da empresa era essa aqui. É um retrato, sim, estático, mas que revela muita coisa. Agora vamos direto para o coração do balanço, para o princípio que rege absolutamente tudo. É uma regra de ouro, sabe? Uma lei da contabilidade que simplesmente não pode ser quebrada. Tá aí a equação. Parece simples, mas é extremamente poderosa. Pensa só, tudo o que uma empresa possui, seus ativos, teve que vir de algum lugar, não brota do nada. Ou veio de dívidas com outras pessoas e empresas, que é o passivo, ou veio do dinheiro dos próprios sócios, que é o patrimônio líquido. Não tem uma terceira opção. É isso. E é por isso que o nome é balanço, faz todo sentido. Imagina uma balança daquelas antigas, de 2 pratos. De um lado, a gente coloca tudo que a empresa tem, o dinheiro em caixa, as máquinas, os imóveis. E do outro lado, a gente coloca de onde veio o dinheiro para tudo isso. Os empréstimos, o que se deve aos fornecedores e o capital dos acionistas. E o mais importante, esses 2 pratos têm que estar em perfeito equilíbrio, sempre. Certo. Agora que a gente já entendeu a regra do jogo, vamos dar uma olhada em cada peça desse quebra-cabeça. Vamos detalhar o que são os ativos, os passivos e o tal do patrimônio líquido, para ver o que eles realmente contam para a gente. A lógica aqui é a chave de tudo. Os ativos mostram onde a empresa decidiu aplicar o dinheiro dela. Já o passivo e o patrimônio líquido revelam de onde esse dinheiro veio. E a grande pergunta para quem investe é analisar essa proporção. Quanto do que a empresa tem veio de dívida e quanto veio do bolso dos sócios? Essa relação já começa a definir o risco do negócio. Quando a gente olha para os ativos, o fator decisivo é o tempo. O ativo circulante é o que dá liquidez para a empresa, é o capital de giro para as operações do dia a dia. Já o não circulante é a base para o crescimento lá na frente, as fábricas, os equipamentos, as patentes. Uma empresa que está crescendo de verdade geralmente mostra um aumento consistente no seu ativo não circulante. Fica a dica. E a mesma lógica do tempo vale para os passivos. O circulante são as contas do mês, sabe? As obrigações que batem na porta logo. O não circulante são aquelas dívidas maiores, os financiamentos que a empresa tem anos para pagar. Só de olhar a proporção entre os dois, a gente já tem uma ideia da pressão financeira que a empresa está sofrendo no curto prazo. E aí, finalmente, o patrimônio líquido. Bom, depois de pagar tudo que a empresa deve, o que sobra? É isso. Esse é o valor que, no papel, pertence de fato aos acionistas. É a medida da riqueza que a empresa conseguiu construir para os seus donos. Ok, a gente já viu a foto. Mas um bom detetive não se contenta com uma única imagem, certo? A gente precisa de ferramentas para comparar, para medir, para encontrar padrões. Vamos ver agora como transformar esses números todos em inteligência de verdade. Basicamente, a gente tem 2 lentes de aumento. A análise vertical olha para dentro daquela foto. Qual a porcentagem do ativo que está parado em estoque? A empresa depende muito de um tipo só de dívida. Já a análise horizontal, ela compara várias fotos ao longo do tempo. O caixa aumentou ou diminuiu do ano passado para cá? A dívida está crescendo mais rápido que os ativos? Para simplificar, pensa assim. A análise vertical mostra a estrutura da empresa hoje. Já a horizontal mostra a evolução, a direção que ela está tomando. Para uma análise completa, a gente precisa, sem dúvida, das 2 perspectivas. Certo.
As análises mostram a estrutura, mostram a tendência, mas como a gente traduz isso em respostas diretas? Tipo, a empresa consegue pagar as contas dela? Ou ela está endividada demais? É para isso que servem os indicadores. Vamos focar em duas categorias de indicadores que são cruciais. Primeiro, a liquidez, que é basicamente a saúde financeira de curto prazo. E segundo, o endividamento, que vai medir o risco financeiro no longo prazo. A liquidez corrente? Esse é o teste de fogo da saúde financeira do dia a dia. Ele basicamente responde se a empresa tem grana para pagar as contas imediatas. Geralmente, um resultado acima de 1 é um bom sinal. Mas atenção, um número muito alto, tipo 3 ou 4, pode ser um alerta. Pode significar que a empresa tem dinheiro demais parado, sendo ineficiente em usar o seu capital. Já o grau de endividamento mostra o quanto a empresa está alavancada. E aqui é importante entender, nem toda dívida é ruim, tá? Muitas empresas usam dívidas para crescer. O problema é quando esse número é alto demais, indicando que a maior parte do que a empresa tem foi financiada por terceiros. Isso, claro, aumenta bastante o risco para o acionista. Então, o ponto central é este. Quando a gente junta todas essas peças, aquela fotografia do balanço ganha vida. A gente consegue dar um veredito sobre a saúde financeira, identificar para onde a empresa está indo e, o mais importante de tudo, tomar decisões de investimento com muito mais confiança e segurança. E essa frase resume tudo perfeitamente. Investir com base em fundamentos sólidos não tem a ver com sorte. Tem a ver com método. Tem a ver com controlar os riscos. E a análise do balanço patrimonial é a principal ferramenta para fazer exatamente isso. Agora, a investigação pode começar de verdade. Com essa nova forma de enxergar a saúde financeira de uma companhia, a pergunta que fica no ar é: qual empresa vai ser a primeira a passar por essa análise?